Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos ao nosso último programa dessa temporada sobre o santuário, né? Mas na próxima semana a gente começa uma nova temporada recapitulando esses temas do santuário, porque recapitular é aprender, né? Essa é uma das metodologias do aprendizado. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso estudo da Bíblia. Você já percebeu que eu não estou aqui com os 10 convidados presenciais desta vez, por quê? Porque nós estamos recebendo a cada semana um grupo de amigos de vários estados do Brasil e fora. Nós temos até aqui hoje a Elisira, lá de Portugal. Seja bem-vindo, Elisira. Está conosco aqui Elisira de Portugal e vou apresentar os demais. Dá um tchauzinho aí, Elisira, para o pessoal ver quem é você. Aí está. Vamos ver quem mais está com a gente aqui, além da Elisira. Nós temos aqui com a gente a Deise, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro. A Deise está no hospital trabalhando, mas tirou um tempinho para estudar com a gente. Obrigado, Deise. Está na hora do almoço dela, ela falou para a gente, explicou, viu? Daniela de Cássia, lá de Sorriso, no Mato Grosso. Estamos com o Edson Rodrigues, lá de Uruoca, no Ceará. Cadê o Edson? Tchauzinho aí, Edson. Isso, lá de Uruoca, no Ceará. Edivan Junqueira, está lá em Ubatuba, mas hoje tem sol aí, eu estou vendo o sol aí atrás dele ali, mas hoje ele não foi para a praia não, ele ficou com a gente aqui para estudar a Bíblia. Temos aqui também a Elce Regina e o Renato, esse casal simpático, juntinhos ali lá de Brasília, mas eles estão só emprestados, são cariocas, eles já me falaram, são cariocas e estão lá em Brasília emprestados. Temos o Everton Gomes, lá de Belo Jardim, Pernambuco, essa terra querida. Isabel Cristina, também de Pernambuco, lá de Olinda. Eu visitei Olinda, nessas lindas igrejas que vocês têm aí. Ô, terra boa também, viu? Um abraço para Josineide Silva, de Cabedelo, na Paraíba. Cadê a Josineide? Disseram que aí as mulheres são bravas, Josineide, é verdade? É, né? As paraibanas são mulheres bravas, né? São guerreiras, vitoriosas. Povo da Paraíba, um abraço carinhoso para todos vocês, viu? Também está conosco aqui a Rutineia Ferreira de Assis, também do Mato Grosso. Bem-vindo, Rutineia. Eu acho que eu cumprimentei todos, né? E é claro que eu não podia deixar de cumprimentar você que está com a gente aí no Bíblia Fácil. Hoje vamos estudar o último tema dessa temporada, mas semana que vem a gente recomeça com outro grupo de convidados, tá bem? Mas antes de começarmos o estudo, nós temos um presente para você. Tá aqui, ó, o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Isso aqui é um presente que a Novo Tempo tem para você e você pode pedir agora esse DVD. O telefone para você pedir é em horário comercial, tá? O telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, horário comercial. Agora, se você quiser pedir agora, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. Vai ficar aqui o WhatsApp ao longo do programa e você pode mandar a mensagem para a gente. Se você preferir, você pode acessar agora o nosso site biblia.com.br e nesse site você pode solicitar então o DVD. Você preenche um cadastro rapidamente e a gente manda pelos correios para a sua casa. Lembrando, é gratuito, você não paga nada. Graças aos Anjos da Esperança, que são nossos parceiros aqui na Novo Tempo, e sempre nos apoiam nesse ministério. Aqui está a minha Bíblia, quero convidar você a pegar a sua para estudarmos hoje o tema Santuário de Deus. Estudamos ao longo de todo esse trimestre sobre o santuário. O que significa ser santuário de Deus? É o tema que vamos estudar hoje. Mas antes, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso bondoso Deus, amorável Pai, mais uma vez elevamos nossa voz ao Senhor, suplicando a Tua bênção para esse estudo de agora. Que o Teu bom e Santo Espírito abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então entender um pouquinho mais hoje sobre santuário de Deus. O verso-chave, quem sabe o verso áureo, né, ao longo desse estudo sobre o santuário, foi a ordem de Deus a Moisés para que Moisés construísse um santuário, porque Deus queria habitar com seu povo. Êxodo 25, versículo 8. E Moisés, fiel à ordem do Senhor, convocou o povo de Israel a trazerem oferendas para a construção do santuário. Está lembrado que o povo de Israel, quando deixou o Egito, Deus ordenou, orientou que eles pegassem ali ouro, prata, tecidos, porque eles haviam trabalhado 4 séculos como escravos para os egípcios. Era como se fosse um pagamento. E agora eles pegaram esses ouros, pratas, tecidos, fizeram ofertas ao santuário. E o povo doou com tanta generosidade que Moisés teve que dizer assim, olha pessoal, para de trazer porque nós já temos o suficiente para a construção do tabernáculo. E reunidos os recursos, eles começaram então a construção do tabernáculo, lá na península do Sinai. E então, depois de alguns meses de trabalho, o santuário ficou pronto. E as tribos de Israel passaram agora a se acampar em volta do santuário à medida que ele caminhava. E essa caminhada do Egito, ali do Sinai até a terra de Canaã, durou 40 anos, como você sabe muito bem. 40 anos peregrinando no deserto. Quando eles chegaram lá na terra prometida, em Canaã, Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, e Josué agora cruza o rio Jordão, está lembrado da história, As águas do Jordão pararam para que o povo passasse, e então Josué chega agora na terra prometida. E lá na terra de Siló, o santuário vai ser fincado pela última vez. Eu estive visitando lá esse sítio arqueológico de Siló e a gente tirou essa foto aqui. Aqui nós estamos na terra prometida. Você percebe que a despeito do calor, você tem muito verde, uma terra que até hoje produz muito. E aqui em Siló foi armado pela última vez aquilo que nós chamamos o tabernáculo mosaico. Passado um tempo, Davi estava passeando em seus palácios e ele pensou assim, olha, eu que sou um pecador moro nesse palácio real e Deus mora numa casa simples lá em Siló. Quer saber? Eu vou fazer uma casa para Deus morar. E então Davi teve essa intenção, mas Deus conferiu a seu filho esse privilégio. Davi reuniu todos os recursos, guardou isso no tesouro real e Salomão foi aquele que construiu uma casa para Deus. Você conhece, a história do templo de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 6, temos a inauguração desse templo. E a glória de Deus, a gente chama de Shekinah, que estava sobre a Arca da Aliança lá em Siló, esta glória veio para o templo de Salomão, em Jerusalém, como aprovação a essa atitude, e agora o templo tornou-se então o centro da religião em Israel. No 6º século a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve a intenção de invadir Jerusalém. E ele vai invadir a cidade 3 vezes. Na 3ª invasão, o templo vai ser destruído e os judeus levados então cativos para a Babilônia. Eles passam 70 anos lá em Babilônia e quando eles voltam de Babilônia, eles reconstroem o templo de Salomão. E quando eles terminam de reconstruir o templo, ele passa a se chamar agora o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. Estavam presentes no ato da inauguração desse novo templo, ou desse templo reformado, 2 profetas de Deus. E um deles, o profeta Ageu, ali estava, e Ageu declara no seu livro, lá no capítulo 2, versos 8 e 9, ele faz uma profecia, ele diz, olha, a glória desta última casa, desse templo que hoje nós estamos reinaugurando, será maior do que a primeira, o templo de Salomão, porque nesta casa pisará o desejado de todas as nações. Olha que extraordinário, que profecia linda. E quando nós chegamos aqui, em Mateus capítulo 24, verso 1, Jesus está ali no pátio do templo. E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele,
os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Cumpriu-se a profecia de Ageu e Jesus veio visitar seu povo. Pisou ali no pátio do templo. E quando os discípulos disseram, olha, mestre, que belas as construções desse templo, Jesus também fez uma profecia. Ela aparece aqui no verso seguinte, Mateus 24, 2. Jesus diz assim, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse então que o templo, a glória da nação, seria destruído. E isso aconteceu cerca de 40 anos depois dessa profecia. Foi quando Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. A cidade foi invadida, judeus foram mortos, espalhados e o templo foi destruído. Quando a gente vai a Jerusalém hoje, você visita ali o Muro das Lamentações. Esse muro era uma contenção de terra e no alto dessa contenção estava partes, então, do Templo de Salomão. Então, a reminiscência mais próxima que nós temos desse templo hoje são os muros, né? Ou é o Muro das Lamentações. Agora a pergunta fica, se não existe desde o ano 70 um templo, e desde a cruz nós entendemos que o templo cumpriu o seu propósito, porque Cristo veio cumprir toda a tipologia do Antigo Testamento, das profecias, dos sacrifícios, dos rituais, aonde que Deus habita? Então o programa de hoje, intitulado Santuário de Deus, é para nos mostrar aonde Deus habita hoje. E quem vai desenvolver uma teologia com base no santuário é o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. E Paulo então escreveu, assim aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. No capítulo 6, Paulo diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Que preço é esse? O sangue precioso de Cristo na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aonde Deus habita hoje? No nosso corpo. O santuário de Deus hoje é o corpo humano. E Deus quer habitar em nós. Agora, para que Deus possa habitar em nós, esse templo, esse santuário, tem que ser guardado, tem que ser preservado, tem que ser puro, tem que ser limpo para a habitação de Deus. Paulo tem outros textos onde ele continua desenvolvendo esse conceito. No capítulo 10, verso 31, Paulo é muito enfático em dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer que é possível comer e beber para a glória de Deus. Se é possível comer e beber para a glória de Deus, quer dizer que há possibilidade de comer e beber para desonrar a Deus. E quando é que eu como ou bebo e desonro a Deus? Quando esses hábitos se tornam nocivos para o templo do Espírito Santo, que é meu corpo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar desse corpo. E é isso que nós vamos ver hoje. Será que a Bíblia apresenta para mim orientações para que eu tenha boa saúde? Nós vamos ver isso, mas já chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. É Edu Shalom, eu acho que é isso, Edu Shalom Andrade. Eu não entendi porque comer carne de porco não é certo. Como explicar Marcos 7, 18 e 19 então? Lá diz que nada do que entra no corpo do homem o torna impuro. Bom, aqui alguém já está falando a respeito das leis de saúde que nós vamos estudar hoje. E alguém já está preocupado aí com a carne suína. Por que eu não posso comer carne de porco, né? Será que à luz de Marcos 7, 18 e 19, eu não poderia? Bom, vamos ler esse texto então? Você está lembrado dessa passagem que fala a respeito da tradição dos anciãos? Aqui está o texto, Marcos capítulo 7, versos 18 e 19, diz assim,
assim também, então lhes disse, assim também vós não entendeis, não compreendeis tudo o que fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, esse amigo Edu Shalom está perguntando, pastor, com base nesse texto, eu não posso hoje comer qualquer tipo de carne? Não, Edu Shalom, você não pode. Por que não pode? Porque as leis de saúde que Deus deu lá no passado, elas são eternas, elas valem para todos os momentos. Mas então, o que Jesus quer dizer com esse texto? É muito simples. Aqui em Marcos capítulo 7, existe uma tradição dos anciãos que os discípulos não praticaram. E qual era essa tradição? Era comer, lavar as mãos antes de comer. Então, eles tinham todo um ritual onde as mãos eram lavadas para que então eles pudessem comer. O ritual era tão impressionante, tão forte, que mesmo no caso de não ter água, havia ali os gestos que eles tinham que fazer para depois, então, tomarem sua refeição. E os discípulos, não apegados a essas tradições que as pessoas criaram, que não têm apoio bíblico, eles não participaram da tradição. E eles foram para a refeição. E foram criticados, então, por esses fariseus. E então Jesus diz para eles, olha, o que entra no homem não contamina. Ou seja, o comer sem lavar as mãos não importa. O que importa é a forma como nós lidamos com as pessoas, como tratamos as pessoas. E por que é que o alimento não está em jogo aqui? Porque o judeu mesmo não come carne de porco. Os judeus, eles cuidavam muito bem da sua saúde. Eles estavam sempre observando as leis que Deus havia dado a Moisés. Não está em discussão aqui se a carne, se o alimento era imundo ou não. O que está em discussão aqui é se pratica-se ou não a tradição de se lavar as mãos. Entendeu? Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque o apóstolo Paulo vai escrever, muito depois desse episódio, que eu tenho que comer e beber para a glória de Deus. E ele vai ensinar que se aquilo que eu como prejudica e destrói o corpo, Deus o destruirá. Agora eu pergunto para você, você concorda comigo que existem certo tipo de coisas que as pessoas usam como alimento e que não fazem bem à saúde? Você concorda? Então, estas coisas, se elas fazem mal, elas se tornam pecado. Agora, como que eu posso ensinar, então, que não importa o que a pessoa come, que você pode comer de tudo? Não, tem coisas que a gente come e são prejudiciais à saúde, por isso é pecado. Paulo está ensinando isso claramente, que eu tenho que cuidar desse corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar nesse templo. Agora, para que Deus possa habitar nesse templo, eu preciso cuidar muito bem dele. E para que eu possa cuidar, Deus me deu na sua palavra sábias orientações. A primeira delas aparece aqui em Gênesis 1:29. Deus estava ali criando, o planeta, criando ali o habitat do ser humano, Adão e Eva, e Deus deu a seguinte orientação. Eis que vos tenho dado, para Adão e Eva, todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O homem foi criado naturalmente vegetariano, não se alimentava de nenhum tipo de carne, comia apenas aquilo que Deus dispôs para ele na natureza. E é por isso que Deus estabeleceu na Bíblia várias leis. Nós encontramos leis civis, leis cerimoniais e também leis de saúde. E estas leis de saúde nos foram dadas para nosso bem-estar. Ele também nos deu a lei moral, que é conhecida como a lei dos 10 mandamentos. Então, existem vários tipos de leis na Bíblia. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para esta lei de saúde. E eu queria mostrar para você aqui em Levítico capítulo 11, ali existem certos tipos de animais que nós não podemos comer. Alguns que foram autorizados a comer e outros não. Mas eu já volto a esse tema. Antes, temos uma pergunta aqui dos nossos convidados pelo Zoom. É a Rutineia. Sim, Rutineia, qual a sua pergunta, minha amiga? Pastor, e o senhor falou sobre a carne suína e bebida alcoólica. Muitas vezes eu ouço assim, vinho pode, mas vinho também tem o álcool, né? E nesse sentido da sua explicação,
pode ou também, como somos o corpo o senhor está falando sobre o nosso corpo, na realidade, tem 20 anos que eu estou fora da igreja, assim, então para mim, até para explicar é difícil. Mas é nesse sentido, a bebida alcoólica também, o que o senhor poderá dizer também, explicar para nós se pode ou não beber vinho, exemplo. Deixa eu ler um texto da Bíblia aqui, minha amiga, para tentar ajudar você a responder sua pergunta. Eu vou ler para você aqui agora Provérbios. Provérbios no capítulo 20 e o verso 1. O sábio Salomão escreveu assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Sabe o que a Bíblia fala sobre o vinho? Ela condena a bebida alcoólica. Agora, o que nós todos temos que entender é que a Bíblia usa simplesmente, às vezes, a expressão vinho ou bebida forte, mas ela não faz distinção se o vinho é fermentado ou não. Mas quando você vai para os originais, quer seja hebraicos ou gregos, você percebe uma clara distinção no vocábulo. Há vocábulos, há palavras gregas para o vinho fermentado e para o não fermentado. E em todos os textos da Bíblia, quando a Bíblia condena, o termo original usado é o vinho fermentado, porque ele se torna alcoólico. Agora, quando a Bíblia menciona, por exemplo, que Jesus transformou a água em vinho, lá nas bodas de Caná da Galileia, né? João capítulo 2, ali o termo grego usado é um termo para puro suco da vide, puro suco de uva. O mesmo vai acontecer em João capítulo 13, onde Jesus na ceia, ele pega o vinho e ele distribui com os discípulos e diz: tomai e bebei deles todos vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. A expressão grega ali também é o puro suco da uva. Por quê? Porque Cristo mesmo nunca usou nada fermentado, porque isso poderia atrapalhar o seu raciocínio, sua mente, deixá-lo bêbado. Então a Bíblia condena a bebida alcoólica, viu? Esse é um critério também. Temos outra pergunta? Edivan, pois não, meu amigo, lá de, como é que é? Ubatuba. E aí, Edivan? Tudo bom, pastor? Eu gostaria de perguntar, o senhor está me escutando aqui? Estou escutando, pode falar. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: a gente vê várias correntes aí, como o veganismo, o pessoal que é vegetariano, e a minha dúvida é o seguinte: a Bíblia fala alguma coisa dessa questão? Eu vi que o senhor tratou da questão do alimento. É uma dúvida que me surgiu aqui. Ok, muito boa a sua pergunta. O que nós temos que cuidar com relação à alimentação, a Bíblia não diz que comer carne é pecado. Tanto é que em Levítico capítulo 11, se por um lado existem carnes que são proibidas, por outro lado tem carnes que foram autorizadas. E por que é que Deus autorizou que essas carnes fossem comidas? Principalmente no contexto do dilúvio, quando pereceu ali toda a vegetação, e seria um tempo para que novamente as plantas crescessem e houvesse ali o mantimento. Por exemplo, né, a carne bovina, ela está autorizada, né, em Levítico capítulo 11 a ser ingerida. O porco está condenado, né, lá no verso 7. Você pega a sua Bíblia em casa, Levítico capítulo 11, e você vai descobrir que animal pode e não pode comer. Agora é o seguinte: o ideal de Deus para todo ser humano é que nós sejamos vegetarianos. Por que esse é o ideal? Porque as carnes, além de não serem saudáveis hoje, elas também são responsáveis pela transmissão de doenças. E muitas pessoas acabam pegando doenças que vêm dos animais, porque as carnes não estão saudáveis. Então, nós devemos ter como ideal o não usar a carne. Mas, se uma pessoa escolhe usar a carne, o conselho é que você busque apenas usar carnes limpas, autorizadas pela Bíblia, que você saiba a procedência dessa carne e que você use uma quantidade mínima possível. Esse é o conselho, certo? Agora, a Bíblia é clara em ensinar para nós que Deus tem um padrão, Deus tem um ideal para nós buscarmos seguir. E esse ideal é um retorno, né, ao Jardim do Éden. Perguntou-se a respeito das bebidas, mas é claro que a gente pode incluir também a questão das substâncias tóxicas, porque a Bíblia condena tudo isso, além do vinho também, como nós já vimos aqui. Nós temos outra pergunta, chegou aqui agora.
Everton, é isso? Everton Lima. Pois não, Everton? Isso. Oi. É uma pergunta com relação ao santuário. Se a gente tem no nosso corpo, como templo do Espírito Santo, né? Por isso nós devemos cuidar. Com relação ao templo físico, a igreja, ela tem a mesma função atualmente? A igreja, o templo físico, é o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus, nos cultos que a igreja assim ordena, né? Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele habita no ser humano. Agora, nós temos o hábito de ir à igreja, mas Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3, ali estarei no meio deles. A igreja é importante, o edifício tem o seu lugar na experiência religiosa, na vida cristã, mas não é que Deus esteja lá. Deus se faz presente porque os filhos se reúnem para adorá-lo, certo? Então, essa é a importância da igreja. É muito importante a igreja hoje, a frequência à igreja, a comunhão. Ninguém pode ver um cristianismo isolado, ok? Temos outra pergunta, não temos? Ainda não? Ok. Então, daqui a pouquinho a gente volta então aqui com o pessoal do Zoom. Um outro detalhe importante que nós temos que entender com relação a esse tema de nós sermos o corpo, o templo do Espírito Santo, é que Deus, ele se comunica com a gente através do cérebro. Nós entendemos a voz de Deus, nós aprendemos da sua palavra, para tudo isso dependemos do raciocínio, da lógica. E é pensando nisso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo aqui que Paulo está nos ajudando a entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós temos que apresentá-lo como um sacrifício vivo. Você percebe a comparação? Se aqui no santuário o sacrifício era trazido e era morto, agora você pega o seu corpo e apresenta como um sacrifício vivo, que é o quê? O vosso culto racional. Agora, para que eu cultue a Deus de forma racional, para que eu entenda as verdades da palavra de Deus, para que eu coloque tudo isso em prática, eu preciso de uma mente clara, de uma mente sadia, mente sana in corpore sano, já dizia, né, o ditado latim. Por isso eu e você precisamos cuidar da nossa saúde. Tem outros aspectos que vamos abordar daqui a pouquinho, assim que nós voltarmos do intervalo. Não saia daí, eu volto em poucos minutos. De volta com o programa Bíblia Fácil, eu vou oferecer para você que chegou agora um presente muito especial, que é esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Vai aparecer aqui as formas de contato, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, você pode telefonar em horário comercial, você pode acessar o nosso site, vai ficar aparecendo aqui na tela para você no GC essa informação. Peça o seu, é um presente da Novo Tempo e você não paga nada por isso. Quando terminamos o primeiro bloco falando sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, aquilo que nós podemos ou não podemos comer, não devemos comer, nós temos aqui mais perguntas dos nossos convidados. Daniela Oliveira, pois não, Daniela? Qual é a sua pergunta, amiga? Olá, pastor. O senhor falou da nossa comunicação com Deus ser via o cérebro, né? Certo. Então, a sinapse que acontece no nosso cérebro. O que o senhor pode nos falar sobre as bebidas que são estimulantes, tipo alguns chás, café, chimarrão, entre outros? Daniela, muito boa a sua pergunta, viu? Nós temos que cuidar da nossa saúde como um todo. E a gente começa a perceber, estudando a Bíblia e vendo aí a questão da ciência, que tem muito mais coisa que prejudica a saúde e que às vezes nas gôndolas dos supermercados estão ali colocadas como alimento. Ela mencionou a questão do chá, do café. Bom, são estimulantes e devem ser evitados. Bom, você quer ver uma coisa muito interessante? Quando as pessoas sentem dor de cabeça, elas tomam um comprimido, um remédio para passar a dor e geralmente esses comprimidos são à base de cafeína.
Cafeína é a droga que tem no café, que cria dependência. Então é por isso que bebidas estimulantes, inclusive o café, chás pretos e outros mais, se são estimulantes, eles devem ser evitados. Outra pergunta, quem é que faz agora para a gente? Elisira, tudo bem, Elisira? Lá de Portugal. Pois não, minha amiga, qual é a sua pergunta? Eu sempre fui da igreja adventista, mas eu tenho familiares em outras igrejas e quando eu explico eles sobre alimentação, eles me apresentam alguns textos da Bíblia, como Romanos 14, verso 14 a 18. Eu gostaria que o pastor explicasse. Claro, minha amiga. Vamos aqui então para Romanos. Você mencionou Romanos 14 a 18, é isso? Sim. Então vamos aqui, eu vou abrir a minha Bíblia e nós vamos ler juntos e entender o que o autor, né, no caso aqui o apóstolo Paulo, está ensinando. Será que ele está aqui liberando tudo quanto é tipo de alimento, né? Vamos ver a partir do versículo 14. Diz assim o texto: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão entristece, já não andas segundo o amor fraternal por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Acompanhou a leitura aí? Obrigado, Elisília, pela sua pergunta e vamos tentar entender o texto. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, deixa eu voltar na expressão aqui. O reino de Deus não é de comida nem de bebida, e diz mais aqui logo no início, deixa eu voltar ao verso aqui. Eu sei que, verso 14, né? Nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Será que nenhuma coisa é em si mesma impura? Paulo está se referindo então a todo e qualquer tipo de alimento, que nada é impuro? Se Paulo está dizendo nesse texto que nada é impuro, por que ele mesmo então está dizendo de que eu devo comer e beber para a glória de Deus, como a gente leu em 1 Coríntios 10, 31? Por que é que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá, porque o nosso corpo é sagrado? Se eu tenho que interpretar os textos difíceis à luz dos textos fáceis. Paulo não está tratando aqui da questão de alimentos impuros ou não, até porque ele, como judeu, não usava essas coisas, né? Quer dizer, Paulo era romano, mas depois abraçou o cristianismo e entendia as verdades da palavra de Deus. O que eu tenho que entender aqui é que Paulo está tratando da questão de acepção de pessoas, da tolerância na fé, de saber lidar com o semelhante. É isso que Paulo está tratando. Se não existe nada impuro, quer dizer então que eu posso comer e beber qualquer coisa? Você sabe que existem algumas culturas que de fato se alimentam de qualquer coisa. Agora, qualquer pessoa que sabe o mínimo um pouco da ciência e do bem-estar saudável de alguém, sabe que existem coisas que são prejudiciais. Eu estou falando não apenas no mundo da questão das plantas, também dos animais. Agora, se tudo pode ser comido, imagine o que aconteceria com o nosso corpo se a gente come um animal, uma cobra venenosa ou coisa parecida. Se eu tomo uma bebida que é letal, se eu me embriago, se tudo é permitido, por que é então que a Bíblia condena o uso da bebida alcoólica? Então não faz sentido Paulo vir agora ensinando uma coisa que ao longo de toda a Bíblia se ensinou o contrário. Então eu tenho que entender o texto difícil à luz do texto claro. É lógico que Paulo não está aqui tratando com relação à questão de alimentos, porque Paulo mesmo vai orientar a gente comer e beber para a glória de Deus. Ok? Temos mais uma pergunta aqui, agora é a Renata. Pois não, Renata, qual é a sua pergunta, amiga? Pastor, eu queria saber sobre a cerveja sem álcool e o café descafeinado.
tem como, né, fazer o consumo desses alimentos. Boa sua pergunta. Muitas pessoas têm dúvida, né, a respeito disso. Será que eu posso ficar usando esses produtos, né? Na realidade, eles tentam ficar imitando, né, o sabor, o gosto, né, daquilo que a gente evita usar, como café, cerveja e etc. Nós temos que pensar o seguinte: tudo que a gente coloca para dentro, quer seja comida ou bebida, tem que nos auxiliar, tem que ter nutrientes necessários a uma boa saúde. Eu pergunto, será que a gente ficar usando essas coisas, quais são os nutrientes que eles oferecem para que eu tenha necessidade de usar? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que resolver. Então, se eu já tenho esses nutrientes em outros alimentos, por que buscar nesses alimentos? Parece que a gente está tentando, às vezes, tapar o sol com a peneira, né? Não querendo soltar um hábito que tivemos no passado, ou querer ficar ainda sentindo o gosto daquilo que eu estava habituado. Então, acho que a pergunta ela é muito racional. De que eu preciso para ter boa saúde? Colocar essa bebida, colocar essa comida para dentro da minha boca, vai trazer para mim os nutrientes necessários para uma boa saúde? Acho que essa tem que ser a pergunta, tá bem? Vamos voltando aqui então. Deus deixou para nós na natureza 8 remédios naturais e esses remédios estão aí, disponíveis para mim e para você, para nós termos uma boa saúde. Esta orientação está em vários textos da Bíblia, mas nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos no ministério profético de Ellen G. White. E essa mulher, por inspiração divina certamente, lá no ano 1885, você ouviu certo, 1885, ela escreveu o seguinte: os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque o seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura, morada limpa e aprazível, acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. Se nós sistematizarmos o que essa mulher está ensinando desde 1885, é o seguinte: nós temos na natureza 8 remédios deixados por Deus: água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Você percebeu que na busca por uma boa saúde, nós vamos muito mais além do que o simples comer e o simples beber? Vamos começar aqui com o primeiro remédio, que é a água pura. Nós somos orientados a tomar aí uma quantidade de 2 a 3 litros diários de água. Você sabe que o nosso corpo é composto, na sua maioria, por água. E tem gente, eu já ouvi muito dizer, eu não gosto de água, eu não consigo beber água. Olha, você é composto de água. Você precisa de água para purificar o seu organismo, para a renovação das células. Você precisa. Isso é necessário. E muitas pessoas adoecem, e daí vem os problemas até renais, por falta de água. Então Deus deixou isso para mim e para você, e a gente tem que tomar sim essa quantidade de água. Ar puro, sempre que pudermos e tivermos condições, estarmos em meio à natureza, aprendemos a respiração correta, temos uma respiração boa, adequada. O que dizer da luz solar? A luz solar, ela é responsável por fixar a vitamina D em nosso organismo. Nós precisamos, nas horas adequadas, ter exposição ao sol. As crianças podem estar expostas ao sol nos horários adequados. Isso vai contribuir para o seu crescimento, para o fortalecimento do sistema imunológico. É um remédio que Deus deixou para mim e para você. O que dizer então do repouso? Tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo repousar 8 horas por noite, eu não consigo dormir cedo, eu só durmo de madrugada. Amigo, olha aqui, você que é jovem, né, que gosta de assistir séries, que vai dormir de madrugada, não faça isso não. Você está destruindo o seu corpo. Nós precisamos dormir 7, 8, 9 horas por noite. Tem pessoas que 7 horas vai ser o suficiente, outras 8, outras 9, mas olha, quanto mais cedo você dormir,
melhor será para a sua saúde. O nosso organismo produz substâncias por volta da meia-noite, 1, 2 da manhã, que são substâncias que renovam as células. E estas substâncias só são produzidas quando você está num sono profundo nesse horário. Agora, para você estar em sono profundo por volta de 1 da manhã, você precisa dormir no máximo 10 da noite. Você se lembra dos antepassados, nas regiões onde não havia luz elétrica, assim que as galinhas iam para os puleiros, as pessoas iam para a cama? E olha que esse povo tinha uma saúde muito melhor do que a nossa, porque eles dormiam bem, dormiam cedo, acordavam cedo. Mas hoje, o que faz o diabo? O diabo, viu? O que faz o diabo? Ele começa a criar um estilo de vida que não para. Ele começa a criar um mecanismo onde as pessoas trabalham a noite toda, onde as pessoas não têm tempo para dormir. E as pessoas vivem aí, quem sabe, dormindo poucas horas por noite, adoecem e aí não sabem a causa da doença. Está na falta de repouso. E a gente repousa à noite, quando Deus deu a noite para ser dormida, para nós dormirmos. A alimentação equilibrada. Olha, nós precisamos ter uma alimentação bem balanceada. Quanto mais colorido for o nosso prato, quanto mais crus os alimentos, melhor será para nós. A gente tem que ter o hábito de comer bastante alimento cru, menos o cozido, porque o processo de cozimento leva à perda de nutrientes. Um outro remédio, o exercício físico. Esse aqui é importantíssimo. Exercício físico, nós fomos criados para o movimento. O ser humano foi criado para o movimento. Então você tem que encontrar um exercício, um esporte, uma atividade física que você goste. Porque além de dar prazer, ela vai trazer benefícios para você incalculáveis. Quem não tem atividade física está muito mais sujeito a adquirir enfermidades, a ficar doente. O nosso sistema de defesa, ele depende da atividade física. Nós precisamos todos ter uma atividade física. Nós aqui no Novo Tempo somos abençoados porque estamos numa região, temos uma chácara de uma mulher muito querida, nossa querida irmã Maria, e ela permite que ali a gente pratique atividades físicas na chácara dela. Você tem que ter um local assim para se cuidar. Temperança. A melhor definição que eu encontro para temperança é você abster-se completamente daquilo que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico. Veja, nós podemos nos alimentar e devemos, mas se você se alimenta por demasiado, você comete um pecado, é o pecado da gula, não é isso? Então a pessoa que usa em excesso, come em excesso, isso também faz mal, isso é pecado. Por quê? Porque a pessoa que come em excesso abarrota a sua mente e ela fica impedida de raciocinar. E como que Deus se comunica com uma pessoa que é um verdadeiro glutão? Isso é um problema. Então não é só você comer bem, é comer na quantidade certa. E um oitavo remédio deixado por Deus é a própria confiança nele. É você saber que acima de tudo há um Deus cuidando de nós. Nós não estamos nesse mundo sozinhos. Deus não criou esse planeta e o abandonou como alguns acham. Deus está no controle da história e Ele quer, sobretudo, controlar a nossa vida. Agora, para esse controle, tem que ter a permissão nossa. E como que a gente permite? É quando a gente busca viver, obedecer aquilo que Ele deixou para nós na Sua palavra. Deus dotou a todos nós de algo extraordinário que nós chamamos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o poder da escolha. Você pode acreditar naquilo que eu estou falando e procurar se cuidar, sempre ter uma boa saúde, se alimentando o mais natural possível. Você pode. Como você pode ignorar tudo o que nós estudamos nessa hora de programa e continuar vivendo do seu jeito. Você também pode. Mas não se esqueça, existe na Bíblia uma lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem ceifar ou plantar, isto ele ceifará. Então, se você quer ter longos anos de vida, se você quer ter vida de qualidade, vida saudável, viva
esses 8 remédios que Deus deixou para você. Busque na palavra a orientação segura a respeito daquilo que você pode comer e não pode comer. Outro dia, eu conversando com alguém sobre esse assunto, alguém disse, mas pastor, uma carne suína é tão gostosa, o sabor que ela... Veja, nunca o diabo vai colocar algo à disposição do homem para que ele coma que não seja atrativo. Vá para um supermercado e observe, ali nas gôndolas do supermercado, quanta coisa apetitosa tem ali, até, entre aspas, chamado de alimento, mas que não serve em nada para você. Na maioria deles, ricos em gorduras e açúcares. E você sabe o que faz o açúcar com você? Ele destrói os glóbulos que defendem que são a defesa do seu organismo, para impedir que vírus, que bactérias invadam o seu corpo e tragam doenças. Mas hoje o que mais acontece são os alimentos à base de açúcares. E muitas vezes a gente pega isso e coloca goela abaixo até mesmo nas crianças. Goela abaixo não, né? Porque as crianças acabam amando tudo que é doce. Mas isso acaba destruindo a saúde das pequeninas. Olha, eu sei, para você que é pai e é mãe não é fácil. Eu sou pai, eu tenho 3 garotos lá em casa. Não é fácil. Às vezes você vai numa festinha de aniversário de um coleguinha e quando chega lá, o que mais tem são doces, ricos em açúcares. E esse açúcar acaba com a saúde das crianças. A gente diz não. A gente educa as crianças para aprender o que é bom. Eu e minha esposa temos procurado. Os meus filhos não conhecem açúcar. Nós nunca compramos açúcar lá para casa. Eles não sabem o que é açúcar, porque a gente sabe que isso faz mal para eles. Os meus filhos nunca comeram um pedaço de carne. E enquanto eu puder educá-los não comendo, eu vou educá-los, porque eu sei do malefício que certas carnes trazem. Agora você percebe no discernimento que a criança passa a ter, no raciocínio lógico, na forma como responde ao aprendizado. Vale a pena investir. Eu sei que não é fácil, mas nós estamos investindo para a eternidade. É por isso que eu volto ao conselho que Paulo nos deu. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E se nós cultivamos uma boa saúde, se nós cuidamos bem da alimentação da nossa família e cultivamos uma boa saúde, nós estamos preparando crianças, jovens, filhos para o reino de Deus. Porque Deus vai falar com muito mais facilidade nessas mentes, porque essas mentes estarão mais ávidas para ouvir a voz dEle. Nós vamos ter uma música agora. E eu queria que enquanto a Eveline cantasse essa música, você pensasse, será que existe algum tipo de reforma na minha vida que precisa ser feita? Será que existe algum tipo de coisa que eu estou colocando dentro da minha casa, do meu armário, na prateleira da minha cozinha, que eu chamo de alimento, mas de fato isso não tem nenhum benefício? Eu queria que você pensasse nisso ao longo dessa música e que Deus ajude você, que tem o poder da escolha, a fazer todas as reformas necessárias para que você apresente a Deus um culto racional, com a mente lúcida. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. O mundo faz de tudo pra eu duvidar. O inimigo me persegue, tenta me assustar. Arma mil ciladas e torce pra eu cair. Mas eu confio em ti. O monstro do medo já se aproximou. A face da alegria quase se afastou. A voz da incerteza gritou pra eu fugir. Mas eu confio em ti. Só em ti.
Vejo que o meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor, mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Vejo que o meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor, mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Obrigado, Iveline. Essa música disse algo muito especial, né? Eu não preciso do milagre para que possa crer, para que possa te adorar. Será que agora está me assistindo alguém que tem percebido que tem estado doente, tem estado debilitado, talvez por certos hábitos alimentares? A mensagem para você hoje: Deus quer que você tenha muita saúde. Em João 10:10, Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deus quer que você viva e viva em abundância. Deus quer ajudar você, Deus quer te dar sabedoria. Por isso, se você está hoje debilitado, peça a Deus ajuda, peça a Deus a cura. Ele pode dar para você, mas não baseie a sua fé na cura. Creia. E se for da vontade de Deus, Ele pode também te dar a cura. Mas o que você precisa compreender é que quando eu obedeço aquilo que Deus me orienta, a promessa que Ele me faz é que Ele vai guardar a minha tenda para que nenhuma enfermidade se aproxime. Então nós precisamos seguir a orientação do Senhor. Vamos orar por isso hoje? Pai, muito obrigado pelas orientações sábias da Tua Palavra. Que nós possamos buscar, conhecer cada vez mais a Tua vontade e praticá-las.
Eu oro por todos esses amigos e essas amigas que estão hoje tomando a decisão de buscar te servir melhor. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos vocês que tiraram esse tempinho para estar com a gente. Um abraço muito carinhoso para você. Que Deus possa abençoá-los grandemente, viu? A cada um de vocês e as suas famílias. E semana que vem, reiniciamos uma nova temporada do programa Bíblia Fácil. E você sempre é o nosso convidado. Por isso, Deus o abençoe grandemente e até semana que vem.